Oi, gente! Depois de muito tempo sem tempo pra postar, gravar, editar essas bagulhadas tudo de vídeo, eu encontrei um tempinho na minha agenda pra fazer isso. E vocês devem estar se perguntando, que cenário é esse? Onde estou? O que aconteceu com a Vani? E esse vídeo é feito para esclarecer isso. E eu resolvi gravar esse vídeo pra falar como eu vim parar nos States. Mas antes de tudo, eu preciso mostrar como é linda a vizinhança aqui. Olha que dia mara que está fazendo lá fora. E essa aqui é a vista da janela do meu quarto. E eu tenho como companheira hoje a Alexa, que tá dormindo pra variar. Logo menos você vai começar a ouvir ronco, é ela. Se você ouvir algum barulho de pum, é ela, não sou eu. Sério, ela faz isso todo o tempo. Então, acho que antes de contar como eu cheguei aqui, eu deveria contar o que aconteceu nesses últimos tempos, porque foi uma reviravolta, assim, maluca. A fim de desabafar, porque eu estou entediada. E, por favor, não repare nesse meu cabelo lindo, maravilhoso, grunge anos 90, porque eu estava pedalando depois da academia, então eu não tô nos meus melhores dias e melhores momentos. Tudo começou há 10 anos atrás. Não, mentira, não foi tanto tempo assim. Mas quem me conhece sempre soube que eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos. E que apesar de eu ter cidadania europeia, nunca foi uma ambição minha morar na Europa. E eu recebi uma proposta de trampo uns tempos atrás para trabalhar na Alemanha. Mas eu acho que a minha ambição, o meu sonho foi tão forte que tudo migrou para que chegasse até aqui onde eu tô agora. Eu morei durante 2 anos, mas namorei durante 4 anos com meu ex. E a gente resolveu comprar um apartamento juntos. E foi tudo muito bom enquanto durou. Não tenho muito do que reclamar. Eu não vou entrar muito em detalhe porque ninguém merece ficar sabendo de ex. A gente conversou, a gente sentou, a gente entrou num acordo, a gente tentou separar as coisas. Quando eu digo coisas, coisas materiais mesmo. E no final das contas, eu poderia ter sido bem filha da puta e ter tomado tudo que ele tinha, porque perante a lei, quando você mora com alguém, não importa se é 5 anos, 3 anos, 2 anos, a partir do momento que vocês estão juntos debaixo do mesmo teto, com intenções de constituir uma família, e isso é publicamente visível, todo mundo ao seu redor sabe que vocês são um casal e que vocês estão morando juntos, isso já configura como uma união estável. E perante a união estável, você não precisa ir num cartório e fazer a documentação para falar nós estamos morando juntos. Isso já automaticamente é incluso quando você vai morar junto com uma pessoa. Só que nisso muitas pessoas confundem, acham que um simples namoro já quer dizer que é uma união estável. E não, isso não é uma união estável. Quando você tem a sua casa e ele tem a sua, mas vocês ficam nos finais de semana juntos, isso não quer dizer que vocês pretendem casar. Pode até ser que um ou outro tenha vontade, mas não é o que está acontecendo naquele momento. E por isso todo mundo diz pra mim, você deveria entrar com um processo contra ele. Pra que eu vou entrar com um processo pra uma pessoa que me ajudou muito? Seria muito injusto eu querer causar algum transtorno na vida de uma pessoa que tem uma família maravilhosa e todo mundo sabe que é uma pessoa boa. Então eu acho que isso não ia fazer sentido. Apesar de tudo que aconteceu entre a gente, acho que isso não seria justo. E minha mãe me educou pra ser uma pessoa de bem. E uma coisa que eu sempre vou guardar dentro de mim é seja sempre grata. Minha mãe me ensinou a ser uma pessoa grata por tudo. Então, todas as vezes que eu tive vontade de fazer alguma coisa ruim, eu sempre parava e pensava, vale a pena? Porque coisas materiais você conquista. Eu não sou uma pessoa apegada a coisas materiais. Tanto que eu vim pra cá e deixei tudo que eu tinha lá. E eu acho que quando você é uma pessoa assim, desapegada, você é um ser humano melhor. Então, pra que eu iria querer causar um transtorno que a gente já havia vivido? E isso entrou outra coisa que eu sempre usei como exemplo pra mim. Mas um exemplo de como não ser. Quando a gente começou a namorar, ele havia acabado de um relacionamento com uma pessoa que é meio desequilibrada. E não aceitou o fato da gente estar juntos. E quando a gente resolveu morar junto, acho que foi um clique, assim, pra loucura dela. Porque ela já havia me infernizado antes, postando coisas feias sobre mim. Umas coisas bem xenofóbicas, porque minha mãe é nordestina, porque a minha mãe já foi diarista, e chamava de pobre, maloqueira, gorda, todas as coisas
que uma pessoa pode tentar fazer pra tentar diminuir a outra pessoa, ela fez. Perseguia a gente nos lugares que a gente ia. Começou a frequentar shows de bandas que ela nem gostava, porque sabia que a gente ia estar lá. Aí quando a gente resolveu comprar um apartamento e morar junto, foi a gota d'água pra ela. Daí ela começou a inventar que eu escrevi que ela era uma drogada no Twitter e que não sei o quê. Para as pessoas na internet, ela mostrava ser uma pessoa muito, muito medíocre. E como eu digo medíocre, eu digo no sentido de eu tenho coisas melhores que você, eu sou melhor que você, porque você nunca vai ser isso, porque você nunca vai ter aquilo, e porque você é isso e eu sou aquilo. E pra mim, quando uma pessoa se acha tão superior, ela é uma pessoa inabalável. A questão era que ela queria que eu e meu ex terminássemos. Daí eu acho que ela tentou de todas as maneiras possíveis, e quando ela não achou nenhuma saída, ela resolveu processar eu e meu ex. Ela me processou por danos morais por uma coisa que eu nunca fiz. E eu acho que assim, uma pessoa quando sofre um dano moral é uma pessoa visivelmente abalada, perturbada. Tá que ela parece mesmo que tem alguns problemas psicológicos. Não sei dizer certamente se ela tem ou não. E ela escreveu tantas mentiras no processo, mas tantas mentiras dizendo que eu quase fiz ela perder o emprego, que eu fiz ela perder os amigos. Só que como uma pessoa vai perder amigos se ela já não tem amigos? E eu acho que os poucos amigos que ela tem não conhecem ela de verdade, porque se eu tivesse uma amiga que fizesse algo pra uma pessoa que não fez nada pra ela, eu ia falar, amiga, pare que tá feio. É que hoje em dia as pessoas podem usar da lei pra tudo, né? Engraçado é quando a pessoa fala sobre corrupção no país, que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas é uma pessoa corrupta. Tipo, a pessoa quer cobrar algo que ela mesma faz. E pra mim, usar da lei pra tentar se favorecer de alguém que não fez nada pra você, pra mim, isso é ser corrupto. E além dela me processar baseado em um monte de mentira, inveja e sei lá o que diabo passava na cabeça dessa menina, ela processou meu ex também. E aí que entra aquela questão que eu disse pra vocês sobre união estável. Ela e ele tiveram apenas um namoro normal. E eu acho que ela queria muito que fosse ela no meu lugar. Acho que ela sempre quis isso de ter uma família, de ter a casa dela, de comprar uma casa pra ela. E como ela não conseguiu e ficou com muita raiva que eu estava tendo isso com o ex dela, ela processou ele pedindo metade do valor do carro que ele comprou sem a ajuda dela. E quando você mora junto com a pessoa, você tem uma união estável com a pessoa, tudo que tá ali, todos os bens materiais, se você não coloca no papel, se você não faz um contrato, então tudo que tá ali é metade dele e metade dela, por exemplo. Daí eu acho que ela saiu procurando na internet e achou esse meio de tentar quebrar eu e ele. Tecnicamente ela queria fazer um inferno na nossa vida. Não adiantou muita coisa, porque ela não ganhou nada, ela só fez perder o tempo dela, me fez perder meu tempo também. E aí esse é o exemplo do que não ser que eu peguei pra minha vida. Não ser uma pessoa invejosa, não ser uma pessoa ingrata, não ser uma pessoa mesquinha. Então eu parei e pensei, se eu fizer isso com ele, que não me fez nada, eu estou me igualando a ex dele, que foi tipo um demônio na nossa vida. Eu nem vou falar demônio, porque, eu estaria ofendendo o demônio. Desculpa, demônio, por fazer isso, de comparar esse ser. Então não tinha por que eu ficar no pé dele, enchendo o saco dele. Hoje em dia ele deve estar feliz pra caramba, do mesmo jeito que eu estou também, e se ele estiver ou não feliz, eu só desejo o melhor pra ele, e é isso, e é aqui que acaba a minha história com ele. Quando eu saí do apartamento, eu fiquei em dúvida se eu ia morar com a minha mãe, se eu ia alugar um apartamento só eu, se eu ia morar com sei lá quem. Foi aí que uma amiga minha me chamou pra morar com ela. E quando eu digo amiga, é entre aspas mesmo. Eu havia conhecido ela há uns 2 anos e pra mim ela é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Eu não tinha do que reclamar dela. Tá, tinha alguns defeitinhos dela, mas eu via isso como um problema dela, que eu tentava ajudar ela a melhorar isso. Tanto que ela me pedia ajuda e eu ajudava ela. Porque ela era minha amiga. Então, a amiga serve pra isso, pra ajudar a pessoa quando a pessoa tá passando por um problema ruim. Ela morava antes com o namorado dela, aí ele saiu do apartamento, aí ela me chamou pra morar com ela, a gente foi morar junto. E a gente ficou mais ou menos 1 mês e meio morando junto. Eu havia planejado de vir viajar pra cá em fevereiro desse ano, pra vir visitar o Sean. Na verdade, eu acho que é melhor explicar como que eu conheci o Sean primeiro, pra depois eu falar sobre isso, porque é meio complicado, é muita história envolvida ao mesmo tempo. Eu conheci a Courtney primeiro. Eu conheci ela através do Instagram, eu não me lembro agora. A gente começou a se falar todos os dias. Aí, através dela, eu conheci o Sean. E a gente virou super, hiper, mega amigos, assim,
BFF da noite pro dia. A gente, desde o primeiro dia que eu comecei a falar com ele, a gente não se parava de se falar. Só que era sempre assuntos de shows, de trabalho, de planos pro futuro, de viagem, essas coisas. Ele era um puta de um amigo pra mim, assim como a Courtney também era, ela sempre falava comigo. E aí, quando eu disse pra eles que eu tava vindo pra cá ano passado, com a minha amiga que eu morei junto, ela falou, por que você não passa uns dias aqui na cidade? Foi que o Sean, na sequência, me mandou uma mensagem falando pra eu vir pra cá, passar uns dias na casa dele, e a Courtney também estaria aqui porque ela estaria de férias, e ele estaria trabalhando. E daí vocês não vão precisar ficar 400 dias nos Estados Unidos e pagando diária de hotel, que é caríssima. Vocês vão ficar aqui de graça, a gente vai fazer um rolê, você vai conhecer cidades novas, vai ter show aqui. E aí eu concordei e a minha amiga também concordou de vir comigo. E era esse o plano da gente vir pra cá. Mas, no meio da viagem, ela tretou com o namorado dela na época e ela acabou voltando pro Brasil e eu vim sozinha pra cá. O que foi muito legal do mesmo jeito. E nisso eu estava terminando meu namoro. Na época eu estava na fase de tentar escolher o que eu ia fazer na minha vida. Foi que quando eu voltei, depois de uns dias, eu terminei de vez com ele. E aí nesse tempo todo, o Sean sempre conversava comigo e me deu muito apoio, mesmo estando longe. E daí eu acho que foi crescendo um sentimento entre eu e ele. E aí ele disse que estava apaixonado por mim. E na verdade eu já meio que estava também. Só que tem que ser durona, né? Não pode ser mole assim com esses caras, tá ligado? Senão eles pisam em você. E daí eu não sabia quando é que eu ia visitar ele de novo. Foi aí que ele, morrendo de saudades, perguntou se eu poderia tirar férias em fevereiro pra poder vir visitar ele. Aí eu conversei com o meu gerente no meu antigo trabalho e eles deixaram e ele comprou as passagens pra eu vir visitar ele. Aí eu vim pra cá, curti a viagem, foi maravilhoso, foi lindo. E aí ele me pediu um namoro, e aí eu aceitei. E aí eu tive que voltar pro Brasil, que eu já estava morando com a minha amiga. E aí depois disso, a minha vida virou um inferno. De novo. Começou a inventar muita coisa, muita mentira. E era mentira atrás de mentira que eu tava, tipo, meio sufocada, que eu queria meio que pegar ela e conversar com ela. Falar, olha, por que você tá fazendo isso? O que eu fiz pra você? Só que aí o problema não era eu, era ela. Porque ela fazia isso com todo mundo, não só comigo. Tanto que um ex-namorado dela veio falar comigo, falou que ela já fez isso com outras amigas dela. Ela não sabe como preservar as amizades dela. Foi isso que aconteceu antes de mim, ou antes de alguém. Aí aconteceu comigo e deve estar acontecendo agora, que eu não sei da vida dela, porque ela sumiu. Antes mesmo de eu tentar conversar com ela, pra tentar entender por que ela tava fazendo aquilo. A gente não conseguiu nem conversar, porque ela simplesmente sumiu. A gente morava junto, eu não via ela. Ela sumiu da casa, então eu decidi me mudar. Aí eu aluguei uma outra casa, eu estava morando sozinha. Daí nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa legal também, coisas boas, tipo saiu um consórcio, casa nova, mamãe feliz, eu feliz. E foi que o Sean falou pra mim, vem pra cá. Larga tudo que você tá fazendo aí e vem pra cá. Só que ele não disse exatamente qual era o plano, só disse, o plano é, vem pra cá. Então eu peguei toda a grana que eu tinha guardado na minha poupança, guardei todo o dinheiro dos últimos meses que eu estava trabalhando, trabalhei também nos bicos, trabalhei em umas baladas como bartender e também guardei esse dinheiro, vendi coisas que eu tinha, guardei o dinheiro também. Eu pensei, se eu vou ficar lá, então eu vou ficar lá tipo de boa, entendeu? Vou poder gastar a grana que eu quiser, não vou precisar ficar me preocupando. E ele mesmo disse pra mim que eu não precisava me preocupar com nada. Eu não estou passando perrengue nenhum. Eu vivo aqui a vida americana, eu cuido dos cachorros, eu, por livre e espontânea vontade, cuido da casa. Eu, por estar morando aqui, eu me sinto na obrigação. Então eu tô vivendo uma vidinha de dona de casa. E eu tô amando, porque a gente vai pra academia juntos, a gente conhece a cidade, a gente vai em show, a gente sai pra almoçar juntos. E esse primeiro mês tá sendo assim, tipo, vida de dona de casa, cuidando dos cachorros, cuidando da casa, cuidando do namorado, cuidando da saúde também. Tô desenvolvendo os dotes culinários que eu não tinha. E também passo um tempo que eu tenho estudando, porque se você para de estudar, pelo menos programar, se você fica um bom tempo sem programar uma coisa do tipo, você acaba esquecendo. E eu tenho uma memória lixo, então eu fico, às vezes, gasto uma horinha do meu dia ou estudando inglês ou programando mesmo. Aí eu comprei uma bike e fico passeando pelo bairro, conhecendo as ruas aqui e fiz amizade com o pessoal daqui já. Então, o futuro a Deus pertence, como dizem, né? Como ele disse, estando aqui as coisas são muito mais fáceis, né?
Então só vivendo pra ver o que vai acontecer de verdade. Vou aproveitar esse tempo livre que eu tenho pra gravar mais vídeos e postar e falar um pouco da cidade e falar um pouco também do estado da Pensilvânia. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal que logo menos vai ter coisa nova aqui. Tchau, Alexa! Tchau!